Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui na Rádio Baré, Jornal do Comércio, Amazon Play, apresentando o nosso programa de quinta-feira. Sou Orígenes Martins, sou articulista do Jornal do Comércio, e na quinta-feira estamos apresentando nosso artigo, que sai na edição publicada no Jornal do Comércio. Nesta quinta-feira, eu escolhi como tema um assunto que aparentemente já é recorrente, como eu mesmo coloco no texto, que seria queda de braço. Ele vem em função do problema que está acontecendo no Ceará, mas que ele acontece de maneira maior ou menor em várias regiões do país. De 20 anos para cá, ele se alastrou em várias regiões e tomou conta, de certa forma, de uma parte da sociedade. Um dos motivos que me levou a escrever esse artigo e escolher esse tema foi uma imagem que saiu na mídia, onde alguns adolescentes, inclusive algumas meninas, estavam com gasolina, com vários tonéis de gasolina, jogando a gasolina num posto de combustível, e os outros iam tocando fogo, numa atitude assim altamente gritante, altamente escorchante, eu não diria nem criminalidade. É uma linha meio tênue entre a criminalidade e o terrorismo, porque realmente era uma coisa assim abusiva, uma coisa uma atitude de simplesmente encarar de maneira meio que até debochada o poder público e o poder constituído, e mostra realmente a cara daquilo que está acontecendo no Ceará e que pode se alastrar inclusive para o resto do país. Nesse meu texto, eu uso alguns termos que são bastante populares, mas como eu digo que a população está meio que atarantada, né? E a própria polícia, os próprios políticos cearenses, o próprio setor público da segurança está meio atarantado, quer dizer, está meio naquela situação do que está acontecendo. Mas um dos problemas que eu acho que a gente precisaria analisar e pensar muito bem a respeito é a gente colocar qual a linha que devemos traçar entre o conceito do que é criminalidade e o que é terrorismo. No Brasil, nós temos a questão da impunidade que se instalou no país nos últimos 20 anos. O poder público se tornou praticamente enfraquecido, totalmente sem a menor condição de enfrentar a criminalidade. E as organizações criminosas, elas adquiriram um poder quase que insuperável. Os policiais, coitados, com revólveres 38, armas totalmente obsoletas, enfrentando organizações criminosas com fuzis, metralhadoras, armas de tecnologias altamente insuperáveis. E aí vem a questão da população, como é que ela fica? Amedrontada? A favor dos criminosos para poder se resguardar, tendo credibilidade no poder público, na justiça, com a situação onde nós temos aí o próprio Exército, que foi enfraquecido durante esses 20 anos de uma política pública totalmente avessa ao Exército, colocando no Exército, desde 64, o Exército como inimigo do povo. Então, levando a questão para a situação
sentença, mas ficando bem claro que essa sentença ela é apenas um alerta para o que pode acontecer em qualquer estado do Brasil, qualquer município, em qualquer situação. Porque se faz muitas elucubrações aí, se isso aí seria pura e simplesmente uma ordem de criminosos, se isso aí seria uma questão política para enfraquecer o Estado. Inclusive, o juiz Sérgio Moro aí, que agora é ministro da Justiça, deu uma entrevista, inclusive ontem, a uma rede de televisão, onde ele coloca que estão sendo tomadas medidas, mas não diz quais. Alega que estariam diminuindo as atitudes lá dos criminosos do Ceará, mas no mesmo dia que ele disse isso, os criminosos tentaram explodir uma torre de transmissão de energia lá em Fortaleza, dentro do município de Fortaleza. Mas nós precisamos discutir um outro aspecto. Até quando a nossa população, a nossa sociedade, ela vai assistir passiva a isso que eu chamo aí de queda de braço? Nós temos aí a polícia, a justiça lutando contra um crime organizado cada vez mais forte, se sentindo no direito de dizer, como aconteceu no telefonema que a Polícia Federal gravou, um bandido dando ordem da cadeia para um comandado dele lá fora, dizendo: pode tocar fogo, e toca fogo e mata os policiais, e tem que ser polícia, porque tem que mostrar para eles que quem manda somos nós. Quer dizer, os camaradas chegam num ponto onde ele se acha no direito de dizer à população, dizer à sociedade, que ele, bandido, ele, criminoso, ele, transgressor da lei, tem o direito de mostrar para a população que ele manda. E vem aí uma questão: até que ponto ele adquiriu esse poder, ou o enfraquecimento, a má gestão, a incompetência do poder público, do poder constituído, permitiu que isso acontecesse. Então, nós não podemos ficar agora, depois que tudo isso está acontecendo, depois que a própria população cearense ficou totalmente desprotegida, totalmente apavorada, o povo sem sair à noite, as lojas tendo que fechar, sem poder trabalhar, numa situação econômica em que nós estamos, onde já fica difícil dar emprego, fica difícil você ter renda, e a população sem poder exercer as suas funções. Eu estive lá nesse período, as pessoas sem poder chegar ao seu trabalho, porque não tinha ônibus para atender a população. Alguns ônibus que podiam ainda trabalhar tinham que ter escolta policial, simplesmente porque os bandidos estavam aí brincando com a população, dizendo: olha, eu estou aqui para mostrar que quem manda sou eu. Essa queda de braço vai continuar até quando? Outra coisa, isso pode acontecer também em outros estados? Até que ponto isso aí é uma questão entre uma brincadeira, uma queda de braço entre polícia e bandido, ou é uma questão de grupos políticos que querem enfraquecer o Estado para mostrar que o governo recém-eleito vai sofrer viés negativo e vão tentar mostrar que o governo não tem condições de governar? E a população como é que fica? Quando é que nós vamos ter a consciência de que quem é o dono do Estado é o povo? A população é a dona do Estado. O governo, seja ele qual for, seja ele que viés ideológico tenha, ele tem a obrigação de servir a população que o elegeu. Nós tivemos aqui no Brasil, infelizmente, uma mudança infeliz de conceito, onde se passou a achar que o governo é o dono do país.
O governo é o dono do Estado. A população simplesmente é uma serva que está ali para receber benesses e tem que aguentar os pensamentos, as formas, as ideologias, as maneiras certas ou erradas, os testes feitos com a máquina pública. Em função disso, nós temos aí 20 anos de erros, de fracassos na gestão pública que levaram a nossa população a essa situação de encurralamento, infelizmente, de fracassos de gestão com o setor público na área área hospitalar, área de educação, área de segurança, totalmente. Agora, do Amazonas, falando do Amazonas, você vê aí a área de saúde com reportagens saindo a nível nacional, falando de fracasso até no fornecimento de soro fisiológico para os hospitais. De quem é a culpa? Isso aí não tem o menor interesse. Isso aí, se foi de governos anteriores, a questão a população não merece o que está acontecendo. Continua sendo uma queda de braço. Continua entrando aí a questão de grupos criminosos que se apoderam, sendo com a máquina do Estado ou não, se apoderam do direito de dizer quem dá a ordem. E, na verdade, o verdadeiro dono do Estado, que é o povo, continua sem dar ordem nenhuma, pelo contrário. Continua pedindo esmola. Continua tendo que pedir, pelo amor de Deus, me ajude, pelo amor de Deus, me salve, quando ele que deveria estar dando ordem. Ele que deveria estar dizendo, olha, aqui quem manda sou eu. Ele que deveria estar ganhando essa queda de braço. E é o que eu digo aqui no final do meu artigo, né? Eu faço um apelo que eu gostaria de repetir aqui. Eu digo, vamos reagir e acabar com a criminalidade, penalizando os bandidos. E já que eles querem assim, vamos mostrar que nessa área a sociedade vai ganhar a queda de braço. E para isso, pessoal, é preciso que a gente pare de ter pena de bandido. O lugar de bandido é na cadeia. E bandido, quando pratica um crime, tem que ser penalizado. E, infelizmente, ainda tem muita gente que tem pena de bandido. Nós temos que ter pena do cidadão de bem, aquele que trabalha, aquele que tenta alimentar seus filhos e não consegue porque um bandido resolve achar que ele está acima da lei. Enquanto isso estiver acontecendo, infelizmente, nós vamos ter uma sociedade estraçalhada como essa que está a nossa. Muito obrigado.